Hoje o tema dessa noite é: o processo te faz amadurecer. Quem está vivendo o processo aqui? Oh, Jesus. Aleluia. Tem vitória. Tem vitória. Irmãos, nem tudo que cresce de qualquer forma, ou nem tudo que cresce é saudável. Nem tudo que cresce é bom. Se nós, por exemplo, falarmos de um câncer, é algo que cresce, não é bom, não é saudável. Então, além de um crescimento, precisa ser algo saudável. O crescimento, o foco do crescimento, na verdade, precisa ser saudável. Para que possa, então, crescer. E assim é a nossa vida. Assim é a nossa caminhada, a nossa jornada. Porque, irmãos, a Bíblia diz que nós somos maus. E nós somos maus. Nós somos cheios de falha. Nós somos cheios de julgamento. Nós somos mal ou não? É o que a Bíblia fala. Até tem alguns que falam assim, que nós não prestamos. Eu acho meio forte. Mas eu ouvi até um amigo falando uma vez que existe um hino no céu que diz assim: você não presta, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Lógico que é uma brincadeira. Mas a Bíblia fala que nós, a nossa carne, ela tende para o mal. E para provar isso, irmãos, eu imagino que quando alguém vê um jovem andando de moto, com aquele escape barulhento, empinando, quantos aqui já olhou assim e falou: cai, 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 cai? Ergue a mão. Ergue a mão. Não minta. Ou quantos daqueles de nós que estamos andando na estrada aí, e está de noite, aquela visão já é curta, e aí vem um abençoado ao contrário, com a luz alta na sua frente, aquela luz que você não enxerga nada, aí você dá um toquinho na luz, para que a pessoa, né, de repente ela esqueceu, ainda ela passa buzinando, além dela continuar com a luz alta, ela passa buzinando. Quantos aqui já orou por essa pessoa? Não, né? Vocês não leram? Está escrito em 2ª Heresia, capítulo 3, está dizendo lá, Jesus diz: orai por aqueles que vêm ao contrário com luz alta. Irmãos, é uma brincadeira, mas é verdade. Mas isso é para mostrar o quanto nós somos falhos, o quanto a gente precisa passar pelo processo, para que a gente possa, a cada dia mais, conhecer o Senhor Jesus, ficar mais parecido com o Senhor. E é por isso que ele trouxe essa palavra: o processo te faz amadurecer, irmãos. O processo, a palavra processo, é uma sequência de ações, passo a passo, para a evolução do início, meio e fim. E há situações que precisam-se de processos. Por exemplo, a lagarta, para ela se transformar em uma borboleta, não é a oração que vai transformar ela. Não é você chegar para a lagarta e falar assim: em nome de Jesus, vira a borboleta. Não. A lagarta, ela precisa de um processo, de um tempo. A lagarta, ela precisa passar por um processo para que ela possa ir se transformando naquilo que o Senhor, naquilo que Deus tem para a vida dela.
de uma lagarta se tornar uma linda borboleta. Então nós olhamos, irmãos, para essas situações e nós vamos entendendo. Porque todos querem a promessa. Todos almejam a promessa de Deus. Mas poucos permanecem e querem o caminho da promessa. Há um caminho entre a promessa e o cumprimento. E poucos querem esse caminho que leva até a promessa de Deus. Só que Deus, ele trabalha diferente dos homens. O homem, ele olha para o destino. O homem já olha para aquilo que é o final. Deus, ele está olhando para a transformação. Transformação do quê? Transformação do nosso caráter, da nossa jornada. Deus, ele não está preocupado, porque ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. A preocupação de Deus não é com isso. A preocupação de Deus é saber se nós vamos estar prontos para receber aquilo que ele tem. Então, irmãos, o processo, ele não é um atraso da promessa. O processo é a preparação para que eu e você venhamos receber a promessa de Deus. É a preparação daquilo que estamos nos tornando para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Só que nós vivemos hoje em uma geração que valoriza muito resultado rápido. Nós estamos vivendo numa geração em que a busca pelo resultado rápido, ela é maçante todos os dias, na minha vida e na sua vida. Não é assim? Nós mandamos um WhatsApp, já quer que a pessoa responde. Senão fica mandando pontinho de interrogação lá. E quando não, uns ainda ligam ainda. Eu tenho uns representantes que eu vou falar para vocês, manda assim, bom dia, você terminou de olhar e já está ligando. Tamanho desespero desse. Mas vivemos hoje nesse momento. Resultado rápido, queremos resposta rápida, queremos um crescimento rápido, queremos uma conquista rápida. Só que nós queremos tudo isso de forma rápida. E Deus trabalha com processos. Deus trabalha de forma diferente. E se nós olharmos para a natureza, nada cresce da noite para o dia. Se nós pegarmos uma árvore, ela não nasce pronta. Ela não nasce pronta. Ela primeiro é plantada. Depois cria-se a raiz. Depois ela vai crescendo. O fruto, ele não aparece instantaneamente quando você lança a semente. E nem o agricultor, ele colhe. Nem o agricultor, ele vai fazer a colheita de um dia para o outro. Ele vai plantar, e aí vai existir um tempo de crescimento para que ele possa sim fazer a colheita. E assim é da mesma forma o crescimento espiritual nas nossas vidas, irmãos. Porque através do crescimento espiritual é aí que a gente desenvolve toda a nossa vida. A nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, a nossa vida sentimental. É através do crescimento espiritual. E o crescimento espiritual, ele é um processo. Só que muitas vezes queremos o fruto, enquanto ainda Deus está trabalhando na raiz. Muitas vezes nós estamos olhando a colheita e queremos a colheita, enquanto Deus ainda está preparando o terreno. E aí nós começamos a ficar atrás da promessa. Eu quero a promessa, e Deus está preparando o nosso caráter para receber aquilo que Ele tem. Só que muitas vezes eu e você não entendemos. E aí vem a frustração. As coisas de Deus, irmãos, além de ser extremamente organizada,
as coisas de Deus, além de ser extremamente santa, Ele é criterioso, porque Ele é um Deus que sabe todas as coisas. Então hoje nós vamos trabalhar a respeito do processo que faz com que eu e você venhamos a amadurecer na fé. E nós vamos usar como exemplo o crescer de uma árvore, o desenvolver de uma árvore. Eu creio que aqui é um exemplo em que a gente possa entender de forma simples e objetiva todo o processo para a minha vida e para a sua vida, para que eu e você venhamos ter crescimento espiritual e um amadurecimento no Senhor. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Lucas 22. Lucas 22. Hoje nós vamos falar do nosso... Não é o nosso irmão Pedro, mas é o nosso irmão Pedro na Bíblia. Hoje nós vamos entender um pouquinho essa caminhada, essa jornada de Pedro, porque é um homem que saiu daquele homem impulsivo para um homem inabalável. O Pedro, ele saiu daquele homem que queria resolver tudo rápido para aquele homem firme, em que foi usado poderosamente nas mãos do Senhor. Lucas 22, versículo 31 e 32. Todos acharam? Amém. A palavra diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Até aqui, irmãos. Nós vamos trabalhar um pouquinho com a vida de Pedro. Jesus, ele faz uma revelação extraordinária, porque ele não disse: Pedro, e se você se converter? Não, ele faz uma afirmação. Quando você se converter, Jesus, ele faz uma afirmação para a vida de Pedro. Irmãos, Pedro já andava com Jesus. Por 3 anos ele estava ali andando. Pedro, ele viu muitos milagres acontecendo. Pedro, ele mesmo já estava, além de pregar, ele já estava expulsando demônios, ele já estava tendo uma caminhada ministerial. Mas Jesus, ele está mostrando que existe uma diferença muito grande em conhecer Jesus, em caminhar com Jesus, em ser transformado por Jesus. Uma coisa é conhecer, outra coisa é caminhar, outra coisa é ser transformado, irmãos. É você permitir essa transformação, permitir esse processo, viver esse processo. Jesus, ele está olhando para Pedro, e ele está vendo tudo isso. Ele está vendo tudo isso. Ele vê que Pedro, ele era um discípulo. De fato ele era, mas ele ainda não havia amadurecido na fé. Ainda ele não estava maduro, porque Deus não forma servos. Deus transforma filhos amadurecidos. Deus, ele não quer transformar eu e você em servos dele, não. Deus, ele quer que eu e você sejamos filhos maduros. E aqui eu vou usar então o exemplo de uma planta, de uma árvore, trazendo para a vida de Pedro, para aquilo que ele passou,
e naquilo que ele foi transformado. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer essa noite é um plantio. Primeiro nós o quê? Plantamos. Juninho, tem o slide aí, fazendo um favor? Primeiro nós o quê? Plantamos. É assim que começa. Só que Jesus vê o que Pedro ainda não é. Lá em João, capítulo 1, versículo 42, Jesus diz assim: Tu és Simão, filho de João, será chamado de Cefás, que quer dizer Pedro. Olha que interessante, porque aqui existe uma revelação a respeito de Pedro. Jesus encontra com Simão, mas chama ele de Pedro. Fala: Simão, você é filho de João, mas eu vou te chamar de Pedro. Jesus, ele começa a usar o presente, mas já apontando para o futuro. Você é Simão hoje, mas eu já estou te vendo como Pedro. E nós vamos entender por quê. Porque Simão, ela vem da origem hebraica. O nome Shimon, que é do verbo chamar. Ou seja, resumindo, Simão significa ouvir. Simão significa ouvinte. Simão significa aquele que ouve. Então Jesus está dizendo assim: ouve quem você vai ser. Você vai ser Pedro. Pedro, ele já vem do grego Petros, que todo mundo sabe, que significa o quê? Pedra, rocha, rochedo. Ou seja, de ouvinte, você vai se transformar numa pedra em Cristo Jesus. Jesus olha para Pedro e fala assim: o que você é hoje não é o que eu estou te enxergando lá na frente. Irmãos, tem uma analogia que faz muito sentido. Hoje está friozinho, né? Até que agora deu uma melhorada, né? Mas imagine Deus fazendo uma mala para você. Deus chega para você e fala assim: eu vou fazer uma mala. E a gente está sentindo esse friozinho agora. Aí Deus começa a colocar na mala aquela roupa de banho. Deus começa a colocar na mala uma regata, coloca uns shorts. E você fala: Deus, não estou te entendendo, está frio. E Deus só vai colocando. E você olha para a mala e você fala assim: e aí? Como é que eu vou fazer? O frio, eu não tenho nenhuma blusa. Só que uma semana depois, Deus te leva para um lugar que está 40 graus. Uma praia abençoada, um resort. E aí você olha para a mala e fala: ah, Jesus, eu entendi. Era para isso. Então pode ser que tenha coisas hoje que Deus está preparando a tua mala que você não está entendendo. Talvez hoje você esteja olhando para a sua mala e fala: Senhor, não está fazendo sentido tudo isso. Mas acalma o teu coração. Porque o próprio Deus, quando Ele te levar onde Ele tem que te levar, tudo aquilo que Ele está colocando na mala vai fazer sentido. Amém? Então ele olhava para Simão e falava assim: você é Pedro. Jesus não estava descrevendo quem ele era, mas quem ele iria ser. Quem ele já estava declarando que Pedro se tornaria. Ou seja, Deus nunca, irmãos, Deus nunca chama por aquilo que nós somos. Deus nunca chama por aquilo que nós somos, Ele chama a nós, e pela sua graça, Ele vai nos transformando e produzindo o seu caráter em nós. Foi assim que Ele fez com Gideão. Gideão estava lá escondido, e de repente o Senhor chega e falou: você é um varão valoroso, um guerreiro.
que já estava enxergando quem Gideão se tornaria. Ele chega para Jeremias e diz assim: Jeremias, eu vou te usar. E Jeremias fala: não, eu sou jovem, eu vou te usar. Ou seja, ele chamou a Pedro, dizendo assim: Pedro, você se tornará uma rocha, porque eu sei quem você é. Irmãos, pega isso, ó. O inimigo, ele tenta te convencer a todo custo de que eu e você, a realidade em que nós estamos vivendo hoje, vai definir o seu futuro. A todo custo ele está dizendo assim: olha, o que você está vivendo hoje é o seu futuro, você não vai sair disso. Mas na verdade, irmãos, Deus ele vê outra coisa. Deus ele vê a minha versão, a sua versão lá na frente. Porque o que Deus ele está enxergando em mim e você é uma construção. Aquilo que o inimigo tenta parar, aquilo que o inimigo tenta fazer com que nós venhamos desanimar, Deus está olhando assim, falando assim: eu estou vendo a construção que eu estou fazendo em você. Eu sei qual é o prédio que eu vou levantar através da sua vida. É isso que o Senhor ele descreve para nós. É isso que Jesus ele olha para Pedro e fala: Pedro, depois da construção, você não vai entender o que você vai ser. O processo, irmãos, começa quando nós olhamos para nós e vemos que nós não podemos, não temos essa capacidade, mas que através de Deus, através do Senhor, em nossas vidas, sim, nós podemos fazer muitas coisas. Mas é pela graça dEle, pelo poder dEle, pela misericórdia dEle. E Ele precisa de mim, Ele precisa de você, irmãos, para que nós venhamos propagar esse reino, para que nós venhamos falar do amor. Olha para esse lugar hoje. Quantas pessoas nós estamos aqui? Cada um de nós amanhã vai estar em lugares diferentes. Sabe fazendo o quê? Através da nossa vida, através da nossa conduta, falando do amor de Cristo. Para você pregar sobre Jesus, não precisa abrir a boca e falar de Jesus. Basta viver. Basta ser uma carta viva. Até eu fiz uma postagem. O Senhor me trouxe uma palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, que diz, o apóstolo Paulo fala assim: vocês são uma carta viva de Deus, não escrita com tinta, mas escrita pelo próprio Espírito do Deus vivo. Aleluia, irmãos. Então, primeiro Deus planta. Depois, em segundo lugar, depois do plantio, vem o quê? Vem o enraizamento. Depois que nós lançamos a semente, vem a raiz. Deus não está treinando Pedro para pregar o Evangelho. Ei, Deus não está ensinando eu e você somente para pregar o Evangelho, mas para nós morrermos para si mesmo. Durante 3 anos, Pedro, ele caminhou com Jesus, ele viu os milagres. Só que Jesus, ele não estava apenas ensinando os seus discípulos, ele não estava apenas apresentando o reino dos céus. Jesus, ele não estava apenas ensinando uma doutrina. Jesus, ele estava confrontando a natureza humana, a natureza do homem. Porque se nós olharmos para a vida de Pedro, e se nós observarmos esse homem, que foi um homem de Deus, Pedro, ele queria andar sobre as águas. Pedro é um cara que ele queria acampar no monte da transfiguração. Ele estava falando: não, Jesus, vamos fazer uma barraca aqui. Chama Moisés, chama Elias. Pedro é um cara que ele queria ser o primeiro, ele queria mostrar o seu valor, ele queria mostrar que ele era feroz. Quando foram pegar Jesus, ele foi o primeiro a pegar a espada e cortar a orelha de Malco.
Irmãos, esse era Pedro. Impossível. Impossível também. Pedro era triste, bravo, valente. Pedro, ele amava muito mais a si mesmo do que propriamente Jesus. E a maior batalha espiritual que nós enfrentamos, irmãos, não é só contra o nosso inimigo. Mas a maior batalha que nós temos é matar o velho homem. É passar pela transformação. Como o Cris usou aqui o exemplo no dízimo. É sermos transformados. Pedro, ele precisava se diminuir para que Cristo pudesse crescer através da sua vida. E o processo faz com que eu e você venhamos diminuir para que Cristo venha se revelar através de nós. É por isso que nós olhamos para Gálatas 20, 2:20 diz que já estou crucificado com Cristo. É uma declaração, já estou crucificado. Ou seja, aqui eu vejo que o crescimento espiritual, irmãos, não é só saber. Não é só você aprender mais sobre a palavra, aprender mais sobre a teologia. Não, é muito mais do que isso. Quando nós falamos que nós fomos crucificados com Cristo, ali está querendo dizer assim que eu e você nós precisamos morrer mais. Morrer o nosso orgulho, morrer a nossa vaidade, morrer a nossa força. Nós precisamos morrer mais. Quanto mais o nosso ego morre, mais Cristo vai aparecer nas nossas vidas, irmãos. Quanto mais nós deixarmos o velho homem enterrado, mais o Senhor vai aparecer através da nossa vida. Eu vejo que muitos querem a unção, muitos buscam a unção, enquanto Deus ainda está trabalhando no caráter. Muitos querem se promover, muitos querem o púlpito, muitos querem o palco. Mas Deus, Ele primeiro nos forma no secreto, no oculto. Primeiro Deus, Ele forma a raiz para sustentar todo o restante. Ou seja, a profundidade do meu ou do seu ministério nunca é maior do que a profundidade da transformação que eu e você recebemos. Quando o nosso ministério começar a falar mais alto, algo errado tem, irmãos. Porque a verdadeira profundidade é a nossa transformação em Cristo Jesus. Saiba que Deus primeiro Ele vai criar a raiz. Ele vai criar aquilo que vai sustentar, tudo aquilo que vai ser visível. Primeiro Ele cria aquilo que não é visível, para sustentar tudo aquilo que vai aparecer. E o terceiro ponto, irmãos, depois do enraizamento é o quê? Começou a raiz, começou a nascer o caule, já está saindo os galinhos, sai os galinhos meio tortos, e está tudo certo. Mas aí vem a poda. O terceiro ponto é a poda. E aqui eu entendo que a negativa de Pedro não foi a sua derrota. Quando Deus, Ele nega a Jesus, não é ali a sua derrota, mas ali foi a sua quebra. Ali foi a poda de Deus. Lá em Lucas 22:61, diz que Pedro negou Jesus por 3 vezes. E quando ele nega Jesus pela última vez, o que acontece quando ele nega Jesus pela última vez? A palavra diz que o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Irmãos,
Tenta imaginar essa cena. Há poucos minutos, há poucas horas atrás, você estava falando assim: Jesus, eu morro com você, eu não vou te deixar, eu estou aqui, eu sou o cara. Eu pego minha espada, eu sou eu, é nós, Queiroz. Não é eu ando com Jesus, é Jesus anda com Pedrão. Aí Jesus fala assim: deixa eu mostrar para você agora quem você é de verdade. Eu preciso podar algumas coisas. E isso faz parte do processo, irmãos. Todo processo precisa se cortar algumas coisas. Então, o Senhor olha diretamente para Pedro. Imagine aquele olhar de Jesus, irmãos. Quem ama Jesus aqui? Vocês amam Jesus mesmo? Ama mesmo? Oh, meu Deus. Olha, se eu não sentir confiança... Irmãos, imagine todo o nosso amor que nós temos pelo Senhor. E chegar um momento em que nós negamos Ele. Imagine uma situação acontece e você fala assim: não, eu não conheço esse Jesus não. E nesse momento Jesus aparece para você e olha. Isso foi o que Pedro sentiu. No momento em que ele negou Jesus pela terceira vez, nesse momento a palavra diz que o Senhor voltou-se e olhou para Pedro. Imagine aquele olhar. Irmãos, só que o olhar de Jesus não era um olhar de condenação. O olhar de Jesus não é um olhar humano como o meu e o seu, que condena. O olhar de Jesus é um olhar que traz revelação de quem Ele é. O olhar de Jesus traz aquela revelação, e nesse instante, Pedro descobriu algo surpreendente. Pedro descobriu que ele não conhecia a si mesmo. Pedro descobriu que ele não tinha sido transformado por Jesus. Nesse momento, Pedro acreditava que ele era forte. Pedro acreditava que ele poderia resolver todas as coisas. Mas a sua força era uma ilusão. Jesus mostra para ele: ei, Pedro, eu preciso fazer algumas podas. Eu preciso tirar um pouco de você. E isso é um processo que a gente passa dia após dia. Deus vai tirando algumas coisas de nós. Deus vai tirando o nosso achismo. Irmãos, não existe nada pior de uma pessoa que se acha. Fala a verdade, quem conhece aí? Sabe aquela pessoa que não pode nem brincar de esconde-esconde? Ela se acha sozinha? Essa brincadeira é velha, né? Mas não existe nada pior do que uma pessoa que se acha a pessoa. Mas deixa que o processo de Cristo, o dia que revelar essa pessoa ela vai sentir vergonha. Pedro, ele entendeu que ele não era nada diante do Senhor. Irmãos, antes de Deus usar a nossa vida poderosamente, Ele acaba aqui podando falsas ilusões, falsa confiança que nós temos em nós. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro se achava, Davi se achava o máximo, até o dia que o profeta Natan chegou lá e botou o dedo na cara de Davi e disse assim, mais ou menos: Davi, eu vou quebrar a sua falsa confiança em você mesmo. Você é um pecador miserável. E Davi, ele se arrepende. Tem um outro episódio de Isaías, quando Isaías está na sala do trono. Quando Isaías, ele percebe quem ele era. Ele fala: Deus, eu tenho uma falsa confiança de quem eu sou. Os meus lábios são impuros. Pedro, ele viu a sua fraqueza.
E é por isso que quando nós olhamos a respeito do trigo e da peneira, quando Jesus disse, olha, o inimigo pediu para peneirar vocês. Irmãos, a peneira, ela não produz o trigo, mas ela revela o trigo. Assim como o processo não cria quem você é, mas o processo revela quem está dentro de você. Assim como a peneira, ela vai tirar as impurezas, o processo de Deus na nossa vida vai tirando todas as impurezas e vai revelando aquilo que nós temos dentro. É isso o processo. A crise, ela não cria o caráter, mas ela revela o caráter que está em nós. Quando chega uma situação que muitas vezes as pessoas falam assim, olha, aconteceu isso com o fulano mudou de repente. Não mudou de repente. É que diante da situação só se revelou aquilo que estava dentro dele. Mas quando nós decidimos passar pelo processo, que não é fácil, irmãos. O processo é a hora que você sai da teoria e vai para a prática. Diante de uma situação que você está vivendo, de uma circunstância que você não está suportando, eu garanto que nós vamos citar vários versículos bíblicos, nós vamos citar vários homens, várias mulheres da Bíblia, e nós vamos falar, está acontecendo isso, mas através da palavra eu tenho uma promessa e está tudo certo, é isso mesmo. Só que você sair da teoria para a prática, é aí que vai revelar tudo aquilo que está dentro de nós. Não é só o que eu falo da boca para fora, mas é viver aquilo que eu falo, é viver aquilo que eu creio, é viver o que as Escrituras dizem quem eu sou. Amém, irmãos? Então a crise, ela não cria o caráter, ela só revela o caráter. Mas o quarto ponto, depois da poda, vem o florescimento. Depois de podar, aí vem florescer. Por quê? Porque quando a planta ela começa a crescer, precisa se fazer alguns ajustes. Existem alguns galhos, existem algumas coisas ali que só está roubando energia, não vai para lugar nenhum, e aí você dá aquela podada para que venha o florescimento. A restauração de Pedro acontece no mesmo lugar aonde tudo começou. Olha que interessante, lá em João 21, após a ressurreição de Jesus, Jesus ele se encontra com Pedro à beira-mar. Jesus ele vai ao encontro de Pedro à beira-mar. E aqui existe uma revelação, porque nada na Bíblia é por um acaso. Existe uma revelação importante que Jesus ele quer dizer para nós. Quando ele se encontra com Pedro novamente, à beira-mar, ele está dizendo assim, o último momento marcante, em que, antes do chamado de Pedro, lembra quem foi? A pesca maravilhosa. Ali Jesus plantou uma semente em Pedro. E agora se repete a mesma cena. Por quê? Porque Jesus ele estava levando Pedro à origem da onde tudo começou. Jesus estava dando a oportunidade de falar assim, ó, vem cá, lembra que eu te peguei lá, que nós fizemos a pesca maravilhosa, que você já não ia pescar mais peixe, mas ia pescar homens. Jesus leva Pedro à origem, para dizer assim, ei Pedro, o teu erro não anula o propósito. Pedro, o teu fracasso não reescreveu o teu chamado. Pedro, você precisa entender que o pecado não destruiu o plano original. Você é Pedro. Pedro, a queda, ela não cancela o destino final.
Você caiu, mas levanta, vamos, é um processo, você está aprendendo. O Jesus, ele estava dizendo para Pedro, o teu erro não anulou o propósito estabelecido por Deus na sua vida. O seu fracasso não reescreveu o chamado de Deus para a sua vida. Irmãos, entenda que o pecado não destruiu o plano original que Deus criou para você, irmãos. É só um processo. Permita-se passar pelo processo. Permita viver o processo. Permita aprender com o processo. Pedro estava no mesmo local. E quando Jesus chega, o que Jesus fala para Pedro? Quem se lembra? Pedro, tu me amas? Pedro, novamente, além de ter aquele olhar, que não foi um olhar de acusação, mas foi um olhar soberano, Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? Jesus, ele não diz assim, Pedro, você falhou. Vem aqui que nós vamos consertar. Você me negou 3 vezes. Pedro, eu estou decepcionado com você. Não, não foi isso. Pelo menos é o que está na minha Bíblia. A minha Bíblia diz que Jesus faz uma pergunta, Pedro, tu me amas? Isso faz parte do processo. Porque o reino de Deus não é sustentado pela perfeição. Se o reino de Deus aqui na terra fosse sustentado pela perfeição, eu e você estaríamos fora. É sustentado pelo amor. E o amor a quem? O amor ao Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amor ao Senhor Jesus Cristo. 5º e último ponto. Depois do florescimento, vem a frutificação. O Pedro de Atos não é o mesmo Pedro dos Evangelhos. O Pedro dos Evangelhos é esse Pedro turrão, passando pelo processo. Pedro de Atos é diferente. Lá em Atos 2, algo impressionante acontece. Pedro está diante de milhares de pessoas. Pedro está pregando diante de milhares e milhares de pessoas. E nesse momento em que Pedro está ali, nesse momento não existe a impulsividade. Nesse momento não existe mais a arrogância de Pedro. Nesse momento não existe mais aquela autoconfiança de quem ele era. Não. Nesse momento em que Pedro está pregando para milhares, ele está totalmente dependente do Espírito Santo. Depois de todo o processo, depois de toda a quebra, depois de toda a lágrima, depois de um processo difícil, Pedro agora está ali dependendo do Espírito Santo. Porque o objetivo do processo não era só fazer Pedro pregar. Difícil isso, irmão. Tem que usar uma... Não era só isso. Assim como o processo na minha e na sua vida é para que eu e você venhamos cada dia mais ser parecido com Cristo. As nossas atitudes, o nosso comportamento. Ou seja, a pregação aqui de Pedro foi simplesmente uma consequência. Um homem que antes sacava a espada, agora ele está usando a palavra de Deus. Um homem que antigamente ele negou a Jesus por medo, agora ele está ousando e enfrentando as autoridades da época. Um homem que afundava quando olhava para os ventos, olhava para a onda, mas agora ele segue firme,
olhando para Jesus Cristo. Isso faz parte do processo. O processo nos traz a maturidade. O processo revela o caráter de Cristo em nós. Para nós resumirmos e finalizarmos, existem 3 momentos de Pedro nesse sermão. O primeiro momento é quando Jesus encontrou Pedro. Pedro era um cara cheio de potencial, como eu e você. O segundo momento é o momento em que o processo o quebrou, em que nós vivemos o processo. Deus vai moldando. É que nem o vaso na mão do oleiro. Quebra tudo e faz de novo. Então esse momento é um momento de fraqueza. Pedro descobre verdadeiramente que ele não conhecia e que ele ainda não tinha sido transformado por Jesus. Mas tem o terceiro momento. O terceiro momento é Pedro, que ele já se levantou pelo Espírito Santo. E ele se tornou um homem cheio de poder. Assim como eu e você. Assim como o Espírito Santo vai fazer nas nossas vidas. Vai nos levantar cheio de poder. Amém, irmãos? Só que entre esse primeiro e esse terceiro, existe uma ponte. E essa ponte se chama processo. Aprenda a viver o processo. Aprenda a respeitar o processo. O processo não é o final. O processo é para nos transformar naquilo que o Senhor deseja, para que nós venhamos receber aquilo que Ele tem para nós. Talvez você hoje esteja vivendo a fase da peneira. Eu não sei qual fase você está vivendo, mas talvez seja a fase da peneira. Talvez hoje você esteja expondo áreas a ser tratada pelo Senhor na sua vida. De repente hoje você está chorando amargamente como Pedro chorou por ter negado Jesus. Mas lembre-se de que Jesus nunca abandonou. Jesus, ele não abandonou Pedro na sua pior noite. Pelo contrário. Jesus, ele está sempre presente, assim como Jesus nunca vai abandonar eu e você. O homem pode nos abandonar. O homem pode virar as costas para nós. Mas o Senhor Jesus, ele nunca abandona os seus. Jesus nunca deixa para trás os seus. Porque Deus, ele não vê o que nós somos hoje. Deus, ele já está vendo quem vamos nos tornar amanhã. Permita que o processo faça isso. Permita que o processo, que não tem um sabor legal, tá? Não tem um sabor legal. Mas permita que esse processo possa purificar ainda mais o seu espírito. Permita que o processo venha a limpar a sua mente. O processo venha a limpar o seu coração, as suas crenças humanas. Permita que o processo ele venha nos moldar, assim como fez com Pedro. Desse homem impulsivo, se tornou um grande homem de Deus, ousado na palavra do Senhor. Pedro, ele pensava que precisava sempre de mais força. Ele sempre precisava de mais força. Só que Jesus, ele sabia, de fato, que realmente Pedro, ele precisava. Pedro, na verdade, ele não precisava de força, ele precisava de um quebrantamento. E aqui, irmãos, é algo que vai impactar e mudar a nossa visão. Homens fortes impressionam pessoas, mas homens quebrantados impressionam a Deus e transformam
gerações. Se hoje nós estamos falando de Pedro, é porque passou de geração em geração e nós estamos falando sobre o nome dele. A visão celestial é diferente da nossa. Permita-se viver o processo. Saiba que é só um processo. Saiba que Deus não perdeu o controle. Saiba a recorrer o Senhor dos Senhores, porque Ele está presente todos os dias. Saiba que aquilo que você está vivendo hoje não vai determinar o teu futuro, não. Deus só está juntando umas coisas, tirando outras. E o que nós vamos ainda desfrutar no Senhor, quanto mais nós obedecermos, mais nós vamos desfrutar daquilo que Ele tem para mim e para você. Amém, irmãos? Eu quero chamar o louvor aqui. Aleluia. Quantos recebem essa palavra do Senhor, irmãos? Irmãos, não é fácil. Volto a falar, não é nada fácil o processo. Eu tenho vivido o processo em algumas áreas da minha vida. E tem dia que é só pela misericórdia de Deus. Tem dia que é só o clamor do Senhor, é só o sangue de Jesus. Porque vem sim a vontade de desistir, vem a vontade de se desesperar, vem a vontade de você tentar resolver com a força do seu braço. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, olha para o céu e fala assim: Senhor, faz por mim. Eu sei que eu estou sendo ensinado. Eu sei que o Senhor está me ensinando. Então me ajude a compreender. Me ajude a tornar essa borboleta a passar por esse processo, a passar por esse tempo. E que eu venha desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem na minha vida. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. O Senhor está passeando no meio da igreja, irmãos. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Esse é o momento em que o Senhor está trabalhando, está fazendo, quebrando algemas, quebrando grilhões. O processo muitas vezes parece que não está dando em nada, mas é um processo. O Senhor ensina em cada detalhe. Nós não compreendemos no momento, mas depois de um tempo, nós vemos o quanto o Senhor tem trabalhado em nossas vidas. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero aqui, Senhor, em nome de Jesus, louvar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento, por esta noite especial, pela vida de cada um aqui, Senhor, adorando ao Senhor, engrandecendo o Teu nome, Pai. Obrigado por essa palavra, Senhor, essa palavra que traz para nós o conforto de saber que durante o processo, durante a caminhada, durante as etapas, o Senhor é presente em todas elas. Nós sabemos que o Senhor não abandona, que o Senhor não julga, mas com o olhar de misericórdia nos ensina dia a dia. E que passamos, Pai, pelo processo da provação. Que esse processo não é para nos matar, mas simplesmente para nos purificar de muitas mentiras, de muitos enganos. E que através das nossas vidas venha se revelar o caráter de Cristo, Pai. Tabachei, calabadassuri, andalabas. Ori, andalamassuri, canta, labassuri. Tabachei, calabadassuri, canta, labadas. Ori, andalabassuri. Deco, vai, alabadassuri, andalamassuri. Oh Deus.
O Senhor tem falado que tem colhido lágrimas. Ei, filha, o Senhor tem visto o teu sofrimento. O Senhor tem visto cada lágrima. O Senhor manda te dizer que nada tem passado despercebido dos olhos dele. Mas que essa noite, através da palavra do Senhor, entre no processo, se posicione, mesmo sendo difícil, mas o Senhor revelará quem Ele é na sua vida. Porque assim diz o Senhor: mexeram com a menina dos meus olhos, e eu farei por você. Eu, o Senhor, estou dizendo, e você sabe quem é você. Senhor, nós queremos agradecer, Pai. Agradecer porque a Tua misericórdia tem nos alcançado. Agradecer, Senhor, porque a Tua bondade, a Tua benignidade, Senhor, a Tua alegria, Senhor, tem alcançado as nossas vidas. Ajude-nos, Pai, a passar por esse processo, nos fortalecendo, nos dando a direção, abrindo os nossos olhos, Pai, guiando, Senhor, o nosso passo, e que o Senhor venha trazendo a revelação de tudo aquilo que nós precisamos aprender, para que no tempo certo, venhamos estar firme na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, e que as nossas vidas venham frutificar para a honra e para a glória do Seu nome, Senhor. Eu quero agradecer, Pai, por cada família aqui representada. Senhor, vai de encontro com cada pessoa aqui, Pai, essa noite. Que a Tua mão, Senhor, alcance aqueles que não puderam estar conosco essa noite. Pai, alcança com as Tuas mãos poderosas, Pai, porque nós sabemos que essa palavra, Papai, Senhor, muitos estão passando pelo processo da provação, mas a Tua palavra nos ensina, Senhor, que até o ouro é provado pelo fogo, Pai. Assim as nossas vidas também passamos pelo processo da provação, para que toda impureza, para que toda fragilidade, para que todo o nosso eu mesmo, para que todo o nosso orgulho, toda a nossa soberba, Pai, seja retirada de nós, e que Jesus Cristo venha se revelar através das nossas vidas, Pai. Senhor, abençoa cada um aqui essa noite. O Senhor conhece as suas lutas, o Senhor conhece as suas provações, o Senhor conhece cada sonho aqui essa noite, o Senhor conhece, Pai, cada família, tudo aquilo que está no nosso coração. Senhor, eu abençoo cada um aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que essa palavra ainda possa ficar nos nossos corações, e que o Teu Espírito Santo venha trazer a revelação individual para cada um de nós, para que dia após dia possamos desfrutar, seja em tempos bons, seja em tempos não tão bons, seja na vitória, seja na derrota, ou seja, em todo o tempo venhamos desfrutar da graça, da misericórdia e do amor do nosso Pai. Senhor, nós Te louvamos essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. E quem concorda, diga amém. Aleluia.